Qual é a maior seleção brasileira de todos os tempos? Eu passei os últimos 11 dias analisando jogador por jogador, da camisa 1 à camisa 11, e juntei toda a história, polêmicas e recordes das Copas neste vídeo. Garanto que a zaga e o ataque vão te surpreender. Deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos pro gol! Você sabia que se o Alisson for o titular na Copa de 2026, ele entra para um clube exclusivo do futebol brasileiro? Ele vai se igualar a lendas como Tafarel. Partiu Machado, pé direito, bateu. Tafarel! Vai que é sua, Tafarel! E também Gilmar dos Santos Neves, que foram titulares em 3 Copas do Mundo. Emerson Leão e Castilho foram a 4 Copas do Mundo. Mas o Leão só foi titular em 2, 1974 e 1978, enquanto o Castilho só foi titular em 1954. Félix, em 1970, e Marcos, em 2002, jogaram apenas uma Copa, mas foram titulares absolutos e voltaram com a taça de campeão do mundo. Será que o Alisson alcança essa marca? Ou outro goleiro assume a vaga de titular? Ederson? O Everton? Comenta aqui e me segue. No próximo vídeo vamos falar dos laterais direitos. Você sabia que o maior recorde da história das Copas do Mundo pertence a um lateral direito brasileiro? Cafu é o único jogador do planeta a disputar 3 finais de Copa seguidas. Era reserva em 94, mas entrou na final. E depois titular em 98 e 2002, erguendo a taça como capitão. Por falar em capitão, Carlos Alberto Torres jogou apenas uma Copa, a de 1970, mas eternizou seu nome na história como o líder do Tri e autor de um dos gols mais bonitos de todos os tempos. Outro monstro foi Djalma Santos, bicampeão em 58 e 62. Em 58 ele só jogou a final. O motivo do titular Desord não jogar a final é um mistério até hoje. Djalma jogou tanto que foi eleito o melhor lateral da Copa com uma única partida. A lista ainda tem Jorginho, campeão em 94, e Daniel Alves, que esteve em 3 Copas. O Danilo vai para sua 3ª Copa, mas hoje ele é zagueiro. Quem assume a nossa lateral direita? Você sabia que a maior tradição do futebol brasileiro em Copas não começou com os atacantes? Os primeiros que ergueram as nossas taças eram zagueiros. A mística do zagueiro central tem nome: Bellini. Capitão em 58, ele inaugurou o gesto de erguer a taça sobre a cabeça, imortalizado em estátua no Maracanã. Em 62, a liderança passou para Mauro Ramos de Oliveira, que também ergueu o caneco. Lúcio foi titular em 3 Copas e campeão em 2002. Mesma marca de Thiago Silva, que foi a 4 mundiais, jogando 3 como titular. Aldair entrou no susto em 94, na vaga do lesionado Ricardo Rocha, e virou o dono do Tetra. Ainda tivemos gigantes como Oscar, Brito, campeão em 70, Edmilson, campeão em 2002, e as lendas Luiz Pereira e Domingos da Guia. Hoje o Marquinhos lidera a zaga e vai para sua 2ª Copa. A zaga do nosso primeiro Mundial vestia a camisa do Vasco da Gama. Se liga na história do nosso 4º zagueiro. Em 1958, Orlando Peçanha formou com Bellini na Copa a mesma zaga do Vasco, e foram campeões sem dar chance aos rivais. Em 62 ele ficou de fora porque jogava no Boca Juniors e não chamavam quem jogava fora do Brasil. Aí entrou Zósimo para garantir o bi. Em 70, o volante Piazza foi improvisado e jogou uma barbaridade na zaga do Tri. Edinho foi lateral esquerdo em 78, reserva em 82 e brilhou na sua posição em 1986 no México. Outros nomes de destaque: Roque Júnior no Penta em 2002 e Juan em 2006 e 2010. E antes de se tornar uma lenda vascaína, Mauro Galvão foi a 2 Copas. Ele foi reserva em 1986 e titular em 90. E para 2026, a esperança pelo lado esquerdo é Gabriel Magalhães, que chega para ser o titular. Se você acha que a lateral direita do Brasil é pesada, espera até ver os donos da lateral esquerda. Aqui a disputa é de gênios, a começar por Nilton Santos.
a enciclopédia do futebol. Depois de ser reserva na direita em 50, ele assumiu a lateral esquerda em 54 e foi peça fundamental no nosso bicampeonato de 58 e 62, jogando 3 Copas seguidas como titular absoluto. Décadas depois veio Roberto Carlos, dono de uma força absurda. Ele foi o dono da posição em 98, 2002, onde conquistou o Penta, e em 2006. E quem não se lembra de Branco em 94? Ele estava na reserva de Leonardo e foi expulso depois de uma cotovelada nas oitavas contra os Estados Unidos. Branco assumiu a vaga e decidiu contra a Holanda com aquele golaço de falta histórico. Não dá para esquecer do Marcelo, titular em 2014 e 2018. Ainda tivemos Júnior desfilando talento em 82 e 86. E Everaldo, o dono da posição no Tri de 70. Hoje a nossa lateral vive um momento bem diferente. Quem você acha que deve ser o titular na Copa? Casemiro foi o dono da posição em 2018, 2022 e chega para o seu 3º Mundial. Ele vai alcançar o lendário Dunga, que viveu o inferno da eliminação em 90, mas deu a volta por cima em 94 para erguer a taça do Tetra como capitão e ainda jogou em 98. Em 94, Parreira fechou a casinha com um trio de volantes: Dunga, Mauro Silva e Mazinho. Já no Penta, em 2002, o xerife foi Gilberto Silva, dividindo a história com Kleberson, que entrou durante a Copa e deu passe para gol na final. A lista ainda tem Zito, bicampeão em 58 e 62, e Falcão, o rei de Roma, em 82. Paulinho foi titular em 14 e 18, mas perdeu a vaga nas 2 vezes para Fernandinho, que ficou marcado pelas eliminações contra a Alemanha e a Bélgica. Para 2026, Bruno Guimarães chega para assumir a titularidade ao lado de Casemiro. O chute genial de um dos nossos maiores meio-campistas levou o Brasil para a Copa de 58. Didi, o príncipe etíope, inventou a folha seca, fez o gol de falta contra o Peru nas eliminatórias e garantiu o Brasil em 58 e acabou eleito o melhor jogador daquela Copa, sendo bicampeão em 62. Em 1970, Gerson, o canhotinha de ouro, destruiu com seus lançamentos milimétricos. Ainda em 70, Rivelino jogou improvisado na ponta esquerda e em 74 assumiu o comando do meio-campo com a sua patada atômica. Nos anos 80, a elegância foi do Dr. Sócrates, maestro em 82 e 86. Zinho ditou o ritmo cadenciado do Tetra. Kaká foi o motor em 2006 e 2010. Ademir da Guia, lenda do Palmeiras, foi a apenas uma Copa e jogou só 45 minutos em 1974. Paquetá foi titular em 2022 e chega brigando pela posição em 2026. A camisa mais pesada do planeta. Você sabia que na Copa de 2026 o Neymar pode alcançar uma marca que nem o Rei Pelé conseguiu? Se o Neymar se recuperar da contusão e for o titular na maioria dos jogos da Copa, ele se torna o único brasileiro titular em 4 Copas: 2014, 2018, 2022 e 2026. O Rei Pelé jogou 4 Copas, mas se machucou no início da Copa de 1962, abrindo espaço para Amarildo, o Possesso, virar o grande herói do Bi. A 10 também teve Rivaldo, titular absoluto e monstruoso em 98 e no Penta de 2002, onde para muitos ele foi o verdadeiro cara da Copa. Ao lado dele, Ronaldinho Gaúcho, o Bruxo, desfilou magia em 2002 e foi o 10 em 2006. O Galinho Zico, titular em 82, convive até hoje com a cobrança de nunca ter vencido um Mundial, impulsionada pelo pênalti perdido nas quartas de 86 contra a França, quando entrou jogando no sacrifício. Aos 34 anos e cercado de polêmicas, ele vai calar os críticos ou a história vai se repetir?
A ponta direita do Brasil em Copas do Mundo sempre foi o lugar da pura genialidade e da irreverência. Vou começar por Mané Garrincha. Em 58, ele entrou para entortar os rivais. Em 62, sem Pelé, fez a maior atuação individual da história das Copas. Fez gol de cabeça, de falta, foi expulso, e o único que conseguiu pará-lo foi o cachorrinho que invadiu o campo. Depois veio Jairzinho. Em 70, na seleção dos 5 camisas 10, ele assumiu a ponta direita e virou o furacão da Copa, marcando gols em simplesmente todos os jogos do tri. Brilharam ainda com a camisa 7 Miller, titular em 86 e 90, e o craque Bebeto, que após ser banco em 90, formou a dupla infernal com Romário no Tetra em 94. E para 2026, o técnico Carlo Ancelotti convocou o garoto Ryan, cria do Vasco, que hoje brilha na Premier League. O menino que chegou criança em São Januário, hoje realiza o sonho de ir para uma Copa do Mundo. A mística da nossa camisa 9 passa por Ronaldo Fenômeno, reserva em 94, o drama da convulsão em 98, e a redenção histórica em 2002, com o cabelo cascão e os gols de penta. Passa também pelo baixinho Romário, o dono absoluto da Copa de 1994. O maior ídolo da história do Vasco começou no banco em 78, mas entrou para ser o artilheiro do Brasil, com o gol da vitória sobre a Áustria e 2 contra a Polônia. O Vasco ainda cravou Ademir de Menezes, o lendário artilheiro da Copa de 1950. A lista de reis da área tem Leônidas, artilheiro da Copa de 1938. O bicampeão mundial Vavá jogava no Vasco em 58. Careca em 86 e 90. E Tostão, o falso 9 de 1970. Arthur Friedenreich, um dos maiores artilheiros da história, ficou fora da Copa de 30 por causa de uma briga política entre paulistas e cariocas. Quem deve ser o nosso homem-gol na Copa de 2026? E a ponta esquerda do Brasil guarda a maior rivalidade de bastidores da história das nossas Copas. O dono do setor no bid 58 e 62 foi Zagallo, o velho lobo, nosso único tetracampeão. Mas ele só jogou porque o lendário Pepe se machucou nas 2 Copas. Anos depois, o jovem Edu, que voava no Santos e era titular com João Saldanha, foi para o banco com a chegada de Zagallo em 70 e guarda esse rancor até hoje por não sair do banco também em 74. Em 78, o vascaíno Dirceu destruiu na ponta esquerda e acabou eleito o 3º melhor jogador do mundo naquela Copa. A posição ainda teve o craque Paulo César Caju, o motor de 82, Éder Aleixo, com seus gols de placa, o Robinho, o dono do setor em 2010. Saltando para o futebol moderno, Gabriel Martinelli vai para a sua 2ª Copa como reserva de luxo imediato do nosso protagonista para 2026, Vinícius Júnior, o homem que carrega a nossa ponta esquerda atualmente.